Em psicologia, nós entendemos a resiliência como a capacidade de suportar, superar e crescer com situações difíceis. Então, assim, psicologicamente falando, ser resiliente vai além de você aguentar uma situação e se adaptar a ela. A gente procura se superar a partir desse momento difícil, desse enfrentamento, né? A gente não só busca se adaptar à situação, como procura crescer a partir dela. Quem esteve aqui na primeira live, que foi sobre desafio, a gente falou sobre isso, né? A oportunidade que um desafio te dá. E você vai ter também a sua oportunidade de perceber a sua capacidade de resiliência quando você estiver diante de uma situação assim. Ninguém deseja, né? Não é uma situação que a gente deseja, mas infelizmente todos nós vamos passar por situações difíceis na vida. E nesses momentos é que a gente vai ser colocado em prova e que, na verdade, você vai poder perceber, descobrir ou desenvolver a sua capacidade de resiliência. Eu falei que todos nós passamos por situações difíceis, mas as pessoas reagem de maneiras diferentes a situações semelhantes, né? A gente já falou aqui sobre isso. Pessoas diferentes reagem de maneira diferente a situações semelhantes. Com a resiliência, a gente também tem essa resposta comportamental. Há um entendimento de duas reações possíveis diante de situações difíceis. Um enfrentamento, a gente chama de enfrentamento. Um enfrentamento ativo e um enfrentamento evitativo. Provavelmente, vocês já entenderam que uma pessoa resiliente terá um enfrentamento ativo. Mas o que seria um enfrentamento evitativo? É importante a gente considerar, porque a gente está tentando entender o que é ser uma pessoa resiliente. Todos nós podemos nos tornar, se ainda não somos, uma pessoa resiliente. O enfrentamento evitativo, o nome por si se explica. São pessoas que evitam lidar com as situações difíceis. A situação vai se colocar, o problema vai se colocar, e eu vou tentar me desviar dele, eu vou tentar sair fora dele. Se eu pretendo desenvolver a capacidade de ser resiliente, uma das características que eu vou precisar observar é ter esse enfrentamento, é me permitir a esse enfrentamento. Uma pessoa resiliente, ela vai optar pelo enfrentamento ativo. E é importante também que a gente considere, porque a gente precisa entender o porquê que quem opta, por que opta, porque vocês já entenderam que tudo na gente é uma construção, né? A gente vai construindo o que a gente é. Por que eu optaria por esse meu enfrentamento evitativo? Porque eu ia desviar do problema, da situação difícil. Lembra que a gente fala sempre, né? O nosso comportamento vai estar embasado no que eu penso, na construção que eu fiz, né? Os conceitos que eu construí. Quem acompanha aqui, lembra que eu já falei sobre as emoções primárias. Os autores, eles consideram 5 emoções básicas primárias, outros 7. Eu considero as 5, até porque fica mais fácil de lembrar. Mas, lembra, nas 5 emoções básicas, eu tenho medo, raiva, nojo, tristeza. A única emoção que vocês consideram positiva seria a alegria. A gente está falando por que eu desenvolvo essa resposta, né, de enfrentamento evitativo e das construções que eu faço de pensamento. Quando eu chego a desenvolver, eu construir aquele meu conceito,
de acreditar, de evitar também as emoções negativas. Então, quando eu desenvolvo esse enfrentamento evitativo, eu tenho uma tendência a não querer lidar com a tristeza, a não querer lidar com o medo, a rejeitar raiva como algo que eu não posso ter, lembra? Então, assim, se você pretende desenvolver a capacidade de resiliência, você precisa considerar que tipo de enfrentamento você tem tido na vida, e lembra daquela avaliação realista de si mesmo que eu sempre falo aqui, como você tem lidado com essas emoções, para que você consiga ter um enfrentamento ativo diante das situações difíceis que todos nós vamos ter. Você precisa observar. E se você tem apresentado um enfrentamento evitativo, tentar entender por quê e trabalhar o lidar com essas emoções, né? E isso é uma das características que vão te levar a ser uma pessoa resiliente, né? Por que é tão importante a gente se esforçar para desenvolver essa característica? Muitos de vocês que têm acompanhado aqui o meu trabalho relatam aqui na live, ou às vezes nos comentários, algumas pessoas falam comigo em privado, mandam mensagem, né? Muitos de vocês lidam com sintomas depressivos e ansiosos. Ter uma característica resiliente não vai evitar que você desenvolva sintomas depressivos, desenvolva sintomas ansiosos. Porque a gente já entendeu, né? Assim, existe toda uma predisposição, né? E aí também tem aquela construção de pensamento. Uma coisa não invalida a outra. Mas a resiliência, ela também é interpretada, definida como a capacidade de seguir em frente. Qual é um dos sintomas que a gente vê presente em depressão? Eu expliquei para vocês os diferentes tipos de depressão na live sobre quem tem depressão consegue ser feliz, lembra? Né? Eu expliquei sobre isso. Então, eu expliquei para vocês que até uma pessoa otimista pode entrar num quadro depressivo. Uma pessoa resiliente também pode se perceber apresentando sintomas depressivos. Mas eu falei para vocês que a pessoa que é resiliente, ela tem um enfrentamento ativo, isso porque ela lida com mais facilidade, ou ela aprendeu a lidar com as emoções que a gente costuma chamar negativas. Então, se você é uma pessoa resiliente, você vai ter um enfrentamento ativo, inclusive diante de um quadro depressivo, e isso é muito positivo. Por isso é importante a gente se esforçar para que a gente possa desenvolver a resiliência. E diante da ansiedade, uma das definições também que a gente tem para a resiliência é a capacidade de se adaptar ao estresse e à adversidade. O que o ansioso mais faz? Ele coloca o carro à frente dos bois, né? Ele tem a dificuldade de lidar com essa incerteza, com essa insegurança. A partir do momento que você desenvolve a resiliência, você vai conseguir se adaptar melhor.